live. Aí você só chama, entendeu? Pode entrar com a live. Quando tiver ao vivo, você me fala, já é 8 horas. Já tá. Eu vou convidar ela. Agora eu já entrei, só tô eu. Mudou? Mas ela já entrou? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão todos me ouvindo daí? Muito prazer, são os pequenos aqui. Olá. Oi, Kátia. Boa noite. Está me ouvindo bem daí? Boa noite, tô. Então, maravilha. Vou convidar aqui com a gente, então, meu sócio, o Eder Weiner, que deu um play, agora já vem para cá para a gente conversar contigo, tá bom? Tá ótimo. Boa noite, Kátia, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, prazer tê-lo conosco essa noite. Prazer é todo meu. Maravilha. Kátia, essa live aqui está sendo gravada, então a gente já vai dar o start, aos pouquinhos o pessoal vai chegando aqui, e o Éder já está acompanhando aqui os comentários, todo mundo que vai chegando, né? Como eu estou aqui no roteiro, aí você vai dando uma olhadinha, chamando o pessoal, tá? Então, muito boa noite a todos, quero agradecer aqui a Kátia Campos, ela que é lá do BOS, que é um dos maiores hospitais do Brasil, uma das maiores referências em banco de córneas, é a maior referência do Brasil, de Sorocaba. Eu vou apresentar brevemente a Kátia aqui para vocês. Então, ela é assessora da superintendência lá no BOS, é gerente de qualidade de atendimento, é graduada na Faculdade de Tecnologia, que é a FATEC, tem curso de projetos de manutenção e operação de aparelhos médicos hospitalares, fellowship em acreditação hospitalar pelo IBS, Faculdade Anhanguera Pitágoras, tem MBA em gestão de projetos, Fundação Getúlio Vargas, tem também MBA em Gestão de Saúde pela Escola Politécnica da Saúde, Universidade de São Paulo, especialização em Gestão e Tecnologias da Qualidade pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, especialização na modalidade de extensão universitária em Engenharia Clínica, e só está há 27 anos na oftalmologia. É isso mesmo, Kátia? Só há 27 anos, Celso. Bom, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar podendo contar um pouquinho da minha história, dessa instituição que há 27 anos eu falo que eu brinco que eu comecei lá no berçário, é por isso só, viu? É basicamente isso. Eu fiquei pensando, bom, ela era recém-nascida quando chegou no boss, praticamente. Pessoal, eu conheci a Kátia recentemente, tive a oportunidade de lá conhecer o boss mais profundamente, já conheço há muitos anos, né? Tanto o trabalho da Kátia, do Edil e toda a equipe deles, que é sensacional. Só que a Kátia foi muito receptiva, me levou para conhecer todo o hospital, centro cirúrgico, toda a equipe, que é incrível, a equipe do boss, realmente altamente capacitada. E eles fizeram o processo de acreditação, não é à toa que tem esses processos tão bem definidos e uma entidade tão respeitada e renomada em todo o Brasil. Então, Kátia, eu sempre peço para que as pessoas que estão aqui convidadas para as nossas lives apresentar como foi a sua trajetória antes da oftalmologia. Eu sei que tem pouco, porque são 27 anos, mas as meninas gostam de saber, Kátia, toda a trajetória que te levou até a oftalmologia. Então, eu gostaria muito, por favor, que você compartilhasse com a gente como que foi a sua trajetória profissional antes do BOS. Bom, na verdade, eu acho que a oftalmologia estava meio predestinada na minha vida, porque foi muito ao acaso o início, né? Foi meu primeiro emprego, a minha família tinha um comércio aqui, eu moro em Votorantim, é uma cidade ao lado de Sorocaba. Então, desde muito pequena eu já trabalhava no comércio, então eu falo que me ajudou muito em relação a atendimento a clientes, né? Era uma lanchonete, uma pizzaria, por mais que seja um ramo muito diferente, né? Me deu muita base em relação a isso. A minha família é de origem militar, meu pai, né? Então já tinha isso meio que enraizado. Não, você vai para carreira militar, você vai seguir a área militar.
E aí, quando estava assim, no ano de eu definir o que eu ia fazer, e nesse preparativo, nunca tinha pensado no caminho que eu peguei. E meu pai teve um derrame, né? Então aí eu já ajudava no comércio, eu tive que me dedicar mais a isso. E a única faculdade que tinha em Sorocaba na época, que não era particular, né? Porque meu pai era nosso provedor, então quando aconteceu isso, a família toda teve que se reestruturar em relação ao trabalho. E a única faculdade que tinha na cidade, na época, era a FATEC, que é a faculdade de tecnologia, né? Que é a parte de. O curso que eu escolhi era a área de projetos, manutenção e operação de equipamentos médicos. Era um curso de 3 anos, de período integral. A gente tinha uma ideia muito geral sobre equipamentos médicos, mas na área de suporte à vida, de UTI, de cirurgias em geral, né? Muito pouco da oftalmo. E quando eu estava na fase de concluir aí a faculdade, eu precisava de um estágio para conclusão, estágio curricular. Porém, como a faculdade era aqui, era um curso relativamente novo, eu fui da terceira turma, os hospitais da cidade estavam saturados de tecnólogos nessa área. E com todo o trabalho que eu tinha que fazer entre a faculdade e ajudar no comércio, eu não conseguia ir para São Paulo, né? Que era a referência aqui na época para as pessoas que estavam se formando, porque Sorocaba já não absorvia mais ninguém. E assim, coincidentemente, eu acabei passando em frente ao Hospital Oftalmológico de Sorocaba no final de semana. Ele tinha acabado de ser inaugurado e me chamou muito a atenção, porque a instituição sempre teve esse apelo de diferenciação em instalação, em tecnologia, então já era um projeto muito diferente. E a gente não tinha redes sociais naquela época, né? Então as coisas demoravam, as notícias demoravam um pouco para espalhar. Eu até tinha ouvido falar de um hospital que estava sendo construído, inaugurado, mas como era oftalmologia, eu falei, será, né? Mas aí, aquele dia eu passei em frente e fiquei, assim, maravilhada com o hospital. E na segunda-feira, peguei meu currículo e fui bater lá na porta para pedir o meu estágio, né? E, assim, acho que tinha um médico que atendia por dia, alguns exames, era muito, estava bem no começo mesmo. Acho que nem convênio credenciado direito tinha. E aí eu fui conversar com o Edil, né, que hoje ele é o superintendente da instituição, ele era o administrador, e entreguei meu currículo e falei, olha, eu preciso de um estágio para concluir a faculdade. E assim, tentando explicar ele, mas o que você faz? Qual que é o curso? Era algo muito novo, realmente, o papel do tecnólogo na cidade ou até na saúde, né? E aí tentei convencê-lo e convenci a hora que eu falei que o estágio seria voluntário. Aí ele falou, é voluntário? Então vem, eu tô precisando de gente, né? Nesse foi, preço, tá, né, Cátia? então, e foi assim que começou. Aí foram 9 meses de estágio voluntário, realmente, concluí o curso. E aí, quando eu estava para sair, eu fui contratada para dar sequência realmente na área de exames. Eu comecei lá, os exames eles eram muito blindados, assim, né? Eram alguns médicos que faziam, tinha até uma técnica de enfermagem que tinha sido validada por um médico para fazer um ou outro exame, mas era muito fechado, né? E aí, com esse trabalho, fui aprendendo muito, né? Porque não tinha noção nenhuma de oftalmologia, aprendi muito com quem estava lá. A gente conseguiu quebrar essas barreiras e trazer o papel do tecnólogo para a realização desses exames hoje técnicos, né? Na área aí do BOS, né? Nos exames aí do BOS. Kátia, então, curiosidade, foi coincidência você ter ido no hospital de olhos ou você já estava buscando algo na área da oftalmologia? Olha, eu, assim, não tinha. A gente tem muita base geral, né? Na faculdade teve muita. Então eu tinha um pouco de medo, assim. Mas o que me motivou, quando eu conheci um pouco mais do hospital, foi toda a tecnologia envolvida, né? Porque a oftalmo é uma tecnologia que era a minha área de estudo, que você não vê em algumas outras especialidades. Então, quando eu fui entender o que era oftalmologia,
que não era muito abordada na minha faculdade, eu fiquei assim maravilhada com o que oferecia realmente de oportunidade para mim, tanto na área de equipamentos, quanto na área de realização de exames, de cirurgias e tudo mais. Legal. Muito bom. Kátia, uma coisa que me chamou a atenção aqui é sobre posicionamento, que está muito em alta falar de posicionamento, né? Éder, você percebeu que interessante que ela falou que passou na frente do hospital, não tinha rede social na época, Sim. as notícias falando sobre um hospital que já começou com uma baita estrutura, então ela viu a estrutura do hospital e viu a tecnologia que tinha lá. Então daqui, os doutores que escutarem essa nossa live, que assistirem em breve, é importante perceber isso, o posicionamento. Não é só o paciente que chama, mas talentos, olha só. Imagina, doutor, você que está escutando a gente aqui, ter uma Kátia trabalhando aí no seu hospital, porque ela passou na frente e viu uma estrutura bonita, viu equipamentos de primeira para sua época. Então, olha só, bons profissionais também percebem esse tipo de situação. Buscam bons ambientes, né? Sim, sim. Condições de desenvolvimento também, um ambiente agradável, onde as pessoas possam se desenvolver. Isso é muito interessante. É algo que nós acreditamos que tem bastante espaço ainda, né, para explorar a oftalmologia do Brasil, essa questão da experiência, né, não só para o paciente, mas para os colaboradores também, né? Que legal. E tanto que, assim, aí quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a ver que tinha muito mais coisa para eu aprender, né? Tanto que eu já emendei uma pós-graduação na área de engenharia clínica, porque assim, a gente precisava estruturar um setor realmente que cuidasse dessa tecnologia toda, né? Então, tinha muito equipamento lá, né? No começo, uns nomes, você fala assim, nossa, campimetria, biometria, gente, o que é isso, né? Então, equipamentos muito caros, né? A gente até hoje atende otorrino também, né? Então, às vezes eu comparo assim, você vai equipar um consultório de otorrino e um de oftalmo, né? A oftalmologia exige muito mais investimento nessa área toda de tecnologia. A gente, quando começou o otorrino, falava, nossa, mas que diferença, né? Dá para montar uns 5 consultórios de otorrino enquanto você monta um de oftalmo. Então, eu fui aprender mais, me preparar mais realmente para conseguir dar conta dessa tecnologia toda envolvida, né? Porque atualiza muito rápido, você tem que estar treinado para oferecer o melhor para os pacientes, a sua equipe, né? Então, tem muita coisa para aprender nessa área mesmo, né? Acho que isso acaba fascinando, e aí 27 anos não parece nem 2. Parece que passou rápido pela velocidade que tudo precisa ser atualizado, né, Kátia? É verdade. Nesse final de semana, eu fui dar uma palestra lá no Hospital de Olhos do Dr. Hamilton Moreira, que é um médico de olhos do PA, né, o Moza, em Curitiba. E ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele disse assim, Celso, quando a gente para analisar, há poucos anos atrás, o papel de uma orientadora cirúrgica normalmente se resumia em mostrar as vantagens e benefícios de uma lente asférica para uma lente esférica. Hoje, só na catarata, tem a tórica, tem a asférica plus, tem a foco estendido, tem a bifocal, trifocal. Olha só a gama só na cirurgia de catarata. Mas não para por aí. Os avanços na blefaroplastia, a stent, MIGS para o glaucoma, quantos procedimentos novos, modernos para retina, para refrativa, quantas opções que existem. Então, imagina quanto conhecimento existe hoje na oftalmologia que é importante a equipe saber. Se há 27 anos você já estava estruturando um departamento de diagnóstico com tanto afinco, com tanta determinação, imagine hoje com tantas opções que hoje as soluções que a oftalmologia gera para os pacientes, não é verdade? Não, com certeza. E, assim, a gente, por mais que o médico, ele explique, ele tire as dúvidas na hora desse momento da indicação cirúrgica, é um momento, assim, que o paciente está tão tenso, né, tão em dúvida, que ele não consegue processar todas as informações. Então, a gente sempre fala com a equipe de orientações cirúrgicas, é com vocês que eles vão abrir o coração, né? Então, ali que eles vão... E, às vezes, são perguntas simples mesmo, né? O médico falou disso, falou daquilo, mas, às vezes, é uma dúvida esclarecida de uma forma bem clara mesmo,
que vai falar, não, é isso que eu precisava, é isso que eu quero, é essa lente que eu vou optar, é isso que... Então, é um papel muito primordial aí na hora dessa decisão, né, do paciente. É o que vai dar mais assertividade à convicção do paciente quanto à escolha que ele fez, né? E vai refletindo, imaginando o bem-estar no pós-cirúrgico dele. Acho que esse trabalho que se faz antecipado à cirurgia, como vocês estão citando, né, é um papel importante que o pessoal da orientação cirúrgica faça. Eu acredito que, de fato, ele traz além do resultado prático, que muitas vezes a cirurgia traz, ele traz também uma autoconfiança, uma satisfação por parte do paciente, né? Faz parte da experiência no todo, né? Uhum. E assim, a gente até não estar na área, né, quem não é diretamente dessa área de assistência, a gente não imagina o quanto de patologias, de diagnósticos que existem mesmo, né? Muita gente, assim, eu tinha feito, acho que consulta, quando eu comecei, consulta oftalmológica uma vez na minha vida, e, né, não era, se fazia cuidado visual na escola, e hoje em dia, assim, é tanto avanço, tanta tecnologia, tanta coisa que tem, né? E sem contar que o funcionamento do olho é algo fantástico, né? É algo, assim, apaixonante, você entender como funciona, o que você consegue fazer preventivamente, né, de correção mesmo das patologias, os tratamentos que a gente tem hoje. É muita informação que a gente sabe que faz uma enorme diferença na vida das pessoas, né? Quando eu comecei, realmente não tinha nem ideia do que isso significava. Tem muita oportunidade, hein, Kátia, para disseminar essas práticas, né, oftalmológicas, porque, baseado até na minha experiência, no meu conhecimento na área, esses anos que eu tenho trabalhado com o Celso, desenvolvendo esse novo projeto, nossa, eu aprendi assim, coisas incríveis, e eu olhei para os oftalmos com os quais eu consultei, eu vi o quanto falta para eles um apoio, porque isso não é papel do médico muitas vezes, né? A rotina é tão corrida, são tantas responsabilidades, né? Eu enxergo que, de fato, tem muito, mas muito espaço para levar a informação para que o público possa se identificar com determinadas patologias, né? E buscar os tratamentos que hoje estão tão avançados, né? Conforme você mesmo estava comentando, né? A gente vê que há muito bem a ser promovido na área. Aqui no Brasil, digamos que nós estamos aqui, trabalhando aqui, né? Alguns países devem estar um pouco mais avançados, alguns muito menos ainda que o Brasil, mas a gente trabalha aqui assim com uma satisfação muito grande nesse aspecto, principalmente da missão, entendeu? De trazer a informação, esclarecer da melhor maneira possível a informação de que há tratamento para diversas patologias. Uma parte expressiva do público muitas vezes desanima e acredita que aquilo ali não tem reversão, que ele tem que de uma certa forma, se adequar àquele novo quadro que está se desenvolvendo, né? E eu vejo que não. Que eu tive a oportunidade de assistir uma cirurgia ao vivo com o Dr. Tiago Pizarro, um grande abraço, Dr. Tiago. Eu fiquei assim, fascinado com a habilidade e a rapidez com a qual a cirurgia foi realizada, né? E o paciente, no outro dia, saiu dali andando já, sem, com os olhos já abertos, ele já percebeu na hora uma mudança, né? Sim. O impacto que ia ter na qualidade de vida dele. Então, a gente tem uma satisfação muito grande. Mais uma vez, quero agradecer você por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente, né? Esclarecendo melhor a importância desse papel que você desempenha aí. E de fato, assim, uma disciplina fantástica. Muito legal. Você me falando assim, eu lembrei de quando a gente também começou a estruturar toda a parte da cirurgia refrativa, né, a implantação do excimer laser e o impacto nas pessoas, né, desse resultado rápido, né. Então, eu lembro que na época a gente fazia até um antes e depois dos pacientes. E o quanto era nítido quando o paciente voltava, assim, em relação à autoestima mesmo, de não depender dos óculos para as atividades diárias. Tem gente que tudo bem, se acostuma, consegue, mas dependendo
segundo grau, aquilo é um grande incômodo, né? Então, assim, numa cirurgia de catarata, que hoje, assim, ele implanta essa lente, parece milagre, né? A gente até brinca, às vezes, meu olho tá vermelhinho. Falei, mas também não é milagre, mas parece, né? Porque, assim, o resultado é tão rápido e o efeito disso na qualidade de vida das pessoas. Então, às vezes, eu sempre me pergunto, falo, nossa, 27 anos, né? No mesmo lugar, assim, hoje as coisas são tão rápidas, mas eu acho que quando a gente encontra esse propósito, né? E ver esses resultados que você consegue, de uma forma indireta ou direta, causar na vida das pessoas, é o que realmente é aquela cenourinha, né? Que faz você continuar e estar buscando isso, né? Então, realmente é fantástico isso. Sim. E, Kátia, dá para ver o amor que você tem pelo seu trabalho, porque no momento que a gente passeou por todo o Goza, essa estrutura incrível de Sorocaba, que eu fiquei apaixonado em conhecer profundamente, cada setor que a gente chegava, o pessoal chegava lá para dar um abraço, dar um beijo na Kátia. Então, assim, isso só é conquistado depois de 27 anos quando você faz algo com amor. Então, para todas vocês que estão nos assistindo e que vão ainda nos assistir, é muito importante você conhecer a fundo a transformação da oftalmologia. Todos esses resultados que a Kátia falou, através da cirurgia de catarata, cirurgia refrativa, cirurgia de retina, glaucoma, que transforma a vida das pessoas. Então, quando a gente faz isso com amor, quando a gente conhece de verdade a oftalmologia e faz com amor, é esse resultado maravilhoso que a Kátia tem. Eu quero aqui agradecer a Angélica, que está aqui com a gente, mandar um abraço para você. Obrigado, Angélica, que está aqui. Eu também tenho aqui a Gilane, lá de Curitiba, que esteve comigo lá em Curitiba, no MOSA, né, no Hospital de Olhos, a doutora Milton. Ela fez um comentário muito pontual. Eu acho que a gente deve mencionar aqui. Sim, a Gilane faz parte da equipe de orientação cirúrgica, carinhosamente chamada lá em Curitiba de SOC, Serviço de Orientação Cirúrgica. Ela disse o seguinte: o paciente, às vezes, Kátia, tem vergonha de perguntar para os médicos as informações pertinentes, né, à cirurgia. A gente, ela se incluiu aqui, a Gilane, acaba sendo um profissional de segurança para o paciente. Você concorda, Kátia? Não, com certeza, né? Às vezes o paciente, nós atendemos SUS também, né? Então você acaba assim, às vezes o paciente acha que o médico é uma pessoa tão distante da realidade dele, assim, falar, mas eu vou perguntar isso para ele, né? Então, a gente percebe que lá, quando ele está à frente aí com a orientação, ele consegue realmente expor suas dúvidas. E quando cria essa empatia com a pessoa, assim, acaba tendo contato da pessoa, volta lá, depois volta com presente, quer contar que a cirurgia deu certo, né? Realmente cria uma relação que, naquele momento de aflição do paciente, traz toda a segurança para ele, tanto para tomar a decisão por fazer e de que forma isso vai ser feito, né? Então, com certeza, é onde o paciente consegue ali expor todas as dúvidas, né? E realmente tomar uma decisão mais confiante naquilo que ele acredita que seja o melhor para ele, com base no que o médico explicou, né? Com certeza. Ótimo. Kátia, muito obrigado pela sua resposta. A Lenaira aqui, provavelmente é aí de Sorocaba, está falando que você é maravilhosa aqui, tá bom? Obrigada. Kátia, outra coisa que as nossas mentoradas gostam de saber é o seguinte: são 27 anos. Quais foram todas as responsabilidades que você foi adquirindo, absorvendo, e todos os cargos que você já teve no BOSS, por favor? Bom, foram, então, 9 meses de estágio voluntário. Aí eu fui contratada como técnica de exames e fiquei aproximadamente por 2 anos nesse cargo, que foi quando eu fui estudar para engenharia clínica. Aí, depois de 2 anos, a gente começou a estruturar o setor de engenharia clínica, e o mais legal é que, até hoje, o BOSS é um dos grandes centros de formação desses tecnólogos. Então, a gente começou essa parceria, eu fui a primeira estagiária, então a gente começou essa parceria com a faculdade e a gente segue até hoje. Nós temos tecnólogas incríveis em várias áreas, e aí a gente começou a estruturar o setor de engenharia clínica, trazendo já novos estagiários. E em 2000, nós começamos a conversar sobre a possibilidade de uma certificação, né?
Então, os valores da instituição aí sempre foram baseados no social, né, do atendimento SUS, a tecnologia, o ensino, né, a gente tem residência médica, curso de fellows e a gestão. Então, lá em 2000 surgiu essa necessidade aí da gente buscar uma ferramenta que nos ajudasse a implementar uma gestão de qualidade. E aí nós fomos estudar, a gente teve, assim, alguns voluntários de outras áreas, mas era muito complexo, porque tudo era muito novo. Então, a gente optou por Prêmio Nacional da Qualidade, por ISO, a gente não sabia para que caminho ia. Aí nós fomos estudar, o superintendente, né, o Edil, na época, mais uma pessoa que era gerente administrativa, e aí nós optamos pela acreditação e começamos esse trabalho lá em 2000. Aí, em 2004, eu, além do setor de exame, cirurgia refrativa e a engenharia clínica, assumi a qualidade também, a gente acreditou hospital em nível 1. E nessa época, depois que nós acreditamos, a gente começou uma reestruturação de recursos humanos, e aí veio uma pessoa que fez uma nova organograma e veio para mim também a parte de atendimento, né? Então aí eu assumi toda a gerência de qualidade, atendimento, cirurgia refrativa e Exmer. E aí agora há 2 anos eu passei, né? Aí como você na qualidade você tem um papel meio que estratégico, assim, você consegue ver a instituição do começo ao fim, por se envolver com processos, com indicadores. Eu sempre fui muito próxima aí do trabalho realizado pela superintendência, e há 2 anos eu estou como assessora da superintendência, mas ainda faço toda a parte de gestão de qualidade, atendimento. Então hoje são 8 coordenadoras e em torno de 156 funcionários. Aproveitando para falar, né, porque assim, eu acho que esse trabalho com a equipe, né, é muito importante, né, a gente precisa ter pessoas que a gente acredita, que acreditam no que a gente faz, e para somar, né, eu jamais conseguiria fazer nada do que eu fiz se eu não tivesse pessoas, assim, tão dedicadas e importantes aí, que praticamente conduzem os processos sozinhas. Kátia, parabéns por toda essa trajetória linda que você tem ali. Eu estou muito feliz da gente poder compartilhar a sua história para todo o Brasil. Vai ficar gravado, muita gente vai assistir, vai te conhecer e saber da sua competência. E tem mais pessoas aqui, ó. A Má Martins está dizendo assim, ó, a Kátia domina mesmo. Então, você também conhecer a sua equipe, né? Essas pessoas maravilhosas que você teve contato. E quanta gente que está assim, no seu organograma, quantas pessoas que você ajuda a conduzir, trabalho de liderança, que é incrível. Parabéns. Agora, Kátia, tem mais comentários aqui, ó. A Girane também disse assim, ó, a Girane lá de Curitiba, do Moza, ela disse, vou fazer mais um comentário. Eu comecei no Moza como técnica de exames. Olha só, Kátia. Me lembro de realizar somente AR, né, que é autorrefrator, e PIO, pressão intraocular, para quem está assistindo a gente aqui e não conhece. Sou persistente, aprendi a fazer topo, PAC e micro. Me recordo que surgiu a vaga para orientação cirúrgica e me joguei de cabeça. Legal. Pessoal, com certeza, essa experiência toda na área de exames ajuda muito, né? Porque o paciente tem muita dúvida sobre isso, né? Mas como que é? Para que é esse exame? O que eu fiz, né? Eu acho que todas as áreas que a gente passa, assim, na hora que você está lá orientando o paciente, é incrível, você tem uma outra visão, né? Sim, excelente. Parabéns. Kátia, eu acho legal o comentário aqui da Girane, obrigado, Gi, porque é o seguinte, eu fui apresentada, né, para a Gi pelo João, que é um dos diretores lá do grupo do doutoramento Moreira. Ele falou assim, essa aqui é fera, ela é excelente, está aqui há muitos anos trabalhando. E eu acho bonito esse tipo de trajetória. Ela se conectou aqui contigo por começar nos exames também. Sim. E o paciente entende a necessidade de cada exame, quais são as informações que o médico traz, por quê? Nós temos diferentes tipos de perfis comportamentais, né, Kátia? Então, tem paciente que ele quer saber de qual vai ser o resultado. Agora, tem alguns pacientes que gostam de saber os detalhes dos exames, os detalhes das cirurgias. Então, esse conhecimento é fundamental. Só que, como são apenas 20 mil oftalmologistas no Brasil, para 220 milhões de brasileiros, fica difícil o próprio médico dar esse tipo de treinamento. Por isso que nós, para quem ainda não conhece, nós temos mentorias exclusivas, tanto para a parte das secretárias e as recepcionistas,
a parte também das orientadoras cirúrgicas, que é o caso aqui da GIV Curitiba, e também para quem é líder de departamento, assim como a Kátia, né? Líder de quantas pessoas que ela mencionou aqui. Então, é muito importante em toda empresa que está crescendo, toda clínica que está se organizando, ter um organograma bem definido. Isso também passa segurança para os pacientes. Agora, Kátia, é o seguinte, a Lenaira disse assim, ó, aprendi demais nos processos de acreditação que envolvem todas as áreas. Olha só, Kátia. Então, eu quero que você conte um pouco para a gente, um pouquinho antes aqui da Lenaira, espera um pouquinho, Lenaira, que a gente já vai entrar nesse assunto. Quais foram os principais desafios que você, Kátia, profissional, passou nesses 27 anos de Boss? As coisas assim, que mais te falaram assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque essa parte as meninas também ficam curiosas, porque todos nós enfrentamos desafios. Quais foram os principais da Kátia Campos? E se você puder também esticar um pouquinho, explicar como que você resolveu que aquela época, né, foi de fato um grande desafio para você, onde você precisou talvez pensar fora da caixa, se comportar fora da caixinha. Como é que foi a busca e o encontro das soluções de um ou mais desafios que ficaram marcados na sua carreira? Tá, olha, no início, o que foi muito desafiador foi ganhar o espaço, né? Então, como eu falei para vocês, eu era uma estagiária, eu cheguei, por mais que o hospital fosse novo, já tinha algumas pessoas que eram meio que, dizer, donas daquele espaço, né? E você chegando, tendo que aprender com elas, né? Então, você chegar, mas o que essa menina tá querendo aqui? Eu ainda vou ter que ensinar, né? Então, assim, eu acho que esse foi, para mim, no início, foi o grande desafio, porque, assim, eu não tinha muito onde buscar o conhecimento se não fosse ali na prática, né? Não é igual hoje, que a gente tem essa rede toda aqui, que a gente pode se conectar, esses treinamentos, era muito mais fechado, né? Não era, então, era muito na prática, de ler e a prática ali do que acontecia. Então, isso foi uma grande quebra de barreira, assim, eu lembro que às vezes eu vinha chorando e falava assim, eu não vou voltar mais, mãe, porque assim, realmente tinham pessoas que dificultavam a minha vida ali. Daí minha mãe falava assim, engole o choro, menina, vai sim, você tem que fazer esse estágio e você vai ter que continuar. Então não tinha muita opção, né? Então foi assim, e aí eu fui usando a estratégia já meio que de relacionamento, né, para tentar conseguir aprender, quebrar a barreira ali. E com isso a gente foi, eu fui aprendendo, eu acho que com muita humildade, né, a gente tem que chegar e realmente a gente sempre tem muito a aprender, né, então, às vezes a pessoa ficava, ela está aqui fazendo estágio da faculdade, eu não tenho, mas ela sabia muito mais do que eu, então é uma soma, né, nós somos uma equipe, eu acho que isso é importante, quebrar essas barreiras e entender que o papel de um é que vai dar continuidade ao papel do outro para que a gente atinja o objetivo final lá. Então, para mim, eu acho que no início foi muito isso, ganhar e mostrar realmente na prática o que eu poderia agregar à instituição, né? E nunca perder uma oportunidade de fazer isso, né? Às vezes você fala, mas eu vou fazer isso, mas o que eu vou ganhar a mais com isso? A gente ganha, a gente aprende, a gente cresce, né? Às vezes me assusta um pouco hoje essa diferença de perfil, de idade, primeiro o que eu vou ganhar e depois o que eu vou fazer, né? Então, isso às vezes assusta um pouco essas gerações aí, mas também a gente entende que é diferente hoje, né? E com relação, assim, ao trabalho da qualidade, eu acho que o grande desafio é a quebra de paradigmas, a mudança de cultura, porque para nós o certificado nunca foi um papel na parede. Eu acho que o trabalho é realmente para que as coisas aconteçam, para que os processos melhorem, para que os resultados sejam diferentes, né? Então não é só no dia da auditoria que isso tem que ser feito, não é só para cumprir protocolo que isso tem que ser feito, precisa ser feito porque é o correto a ser feito, né? A gente precisa de processos bem definidos, pessoas bem treinadas e engajadas para que a gente possa atingir os melhores resultados para os nossos pacientes, para os nossos médicos, para nós, para a nossa equipe, né? Então, acho que, assim, pessoas e a cultura é o que não só foi difícil, mas acho que acaba sendo aí os desafios do nosso dia a dia, né? Legal, bacana. Ver que você teve que desenvolver mais uma habilidade talvez de comunicação,
Talvez um pouco de persistência, porque na época, pelo que você relata, algumas pessoas, alguns profissionais eram, de uma certa forma, detentores, né, de um conhecimento que não estava assim facilmente acessível, né? Aí você tendo que trabalhar um pouco mais essa parte da persistência, do respeito, da comunicação, que muitas vezes o pessoal que está no mercado de trabalho hoje ainda não tem, né? Não desenvolveram, né? E é algo que você acaba levando para a vida também, né? Não fica só ali no âmbito do profissional, né? Sim. Essa questão do relacionamento. E o que o Celso falou, né, das pessoas, a gente não funciona sozinho, né? Então, a gente precisa das pessoas, a gente precisa do respeito, principalmente no ambiente de trabalho, né? Às vezes eu me frustro um pouco porque cresceu demais, então você não consegue conhecer todo mundo, às vezes você sai, nossa, quanta gente diferente, aquela correria, mas nós precisamos disso, né? É através dos colaboradores, dos médicos, que a gente vai conseguir atingir esse resultado para os nossos pacientes e fazer com que todo mundo cresça, que a instituição cresça, né? Kátia, excelente a sua perspectiva. E eu gostaria de deixar um recado para as meninas que estão entrando na oftalmologia, que faz pouco tempo que estão trabalhando e que enfrentaram esse mesmo desafio que o seu. Eu estudo PNL, perfil comportamental, padrão comportamental já há muitos anos. Então é importante a gente saber de uma informação muito útil. Normalmente, todos nós saímos para trabalhar todo dia da nossa casa por 5 razões. Cada uma dependendo do nível de consciência. Então, o primeiro degrau do nível de consciência, as pessoas vão trabalhar por afeto, Kátia. Então, tem muita gente que em casa não tem o afeto da família, não tem o afeto do marido, não tem o afeto do pai ou da mãe, sabe? Então, essa pessoa, ela busca esse afeto no trabalho. Então, muitas vezes, ela não tem essa visão ainda, não é culpa dela. É o que ela viveu na infância dela, é o que ela viveu na adolescência dela e é o que ela está vivendo até hoje. Ela busca esse afeto no trabalho. Então, o que acontece? Ela não tem essa visão macro, que quando chega uma colaboradora nova, para você mostrar um fator integração, é importante ensinar tudo que a gente pode para essa colaboradora nova, claro, dentro de um programa, dentro de um sistema, para que ela possa aprender e aproveitar melhor. Mas essa pessoa não sabe disso. Então, ela imagina que se ela ensinar para a Kátia, que acabou de chegar, com todo o gás, com toda a vontade, se eu ensinar o que eu sei, eu vou perder o afeto da minha líder. Sim. Talvez eu vou perder o afeto do doutor. Então, eu não vou ensinar a Kátia, não. Porque se a Kátia aprender e souber igual eu, ou mais do que eu talvez vou perder o nível de valor que eu tenho na mente do meu líder, na mente do meu chefe. Então, o que você fez foi sensacional. Sua mãe primeiro persistiu, vai lá sim. Então, quando sua mãe te fez voltar, foi algo que você falou assim, tá bom, se eu vou voltar, eu não posso continuar assim, então eu tenho que resolver. É a famosa resiliência. Aí vem a inteligência emocional. Como que eu vou lidar com essas pessoas que estão dificultando o meu acesso à informação, dificultando o meu progresso aqui no meu trabalho? Então, essa humildade é a primeira chave. É você respeitar a pessoa que está ali, pela posição dela, pelo tempo de casa dela, e mostrar realmente como o trabalho dela é importante. Então, essa sua abordagem foi sensacional, parabéns para você, e com certeza a sua história vai servir de modelo para muita gente. Obrigada. E isso, Celso, a gente percebe quando a gente começa o trabalho de qualidade também. Então, a gente começa muito a falar dos procedimentos, né? Que a pessoa tem que escrever o que ela faz. E aí, gera uma resistência, né? Porque, nossa, mas se eu escrever o que eu faço, não vão precisar de mim mais aqui? Pelo contrário, né? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Então, isso também que você falou, além da prática, no processo de qualidade também passei por isso, porque é difícil, né? As pessoas, às vezes, saber determinada coisa é meio que poder, né? Eu tenho isso. É isso mesmo, Kátia. E agora chegou a hora de responder o comentário aqui da Lenaira, que ela disse assim, aprendi demais nos processos de acreditação que envolve todas as áreas. Então, agora o ponto alto da nossa live é o tema que trouxe a Kátia até aqui, principalmente, porque nós sabemos o tanto de oftalmologista que tem interesse em desenvolver também um processo de acreditação para suas clínicas.
Então, em primeiro lugar, Kátia, você pode explicar objetivamente para a gente o que significa o processo de acreditação numa clínica oftalmológica, por favor? Hoje o processo de acreditação, ele é dividido em 3 níveis, né? O nível 1, que ele foca muito na parte de segurança, e segurança, assim, em relação ao atendimento de legislação, segurança ocupacional, segurança do meio ambiente. Então, realmente garantir que a instituição faz o mínimo aplicável ao atendimento à legislação e à segurança. O nível 2, que é o nível de acreditação plena, ele já busca evidências dos processos estruturados, né? Então, onde começa, onde termina meu processo, as minhas interações, os meus indicadores, como que eu treino a minha equipe com base nessa padronização de processo. E o nível 3, que aí ele já é um nível de excelência, e que a gente busca, assim, mostrar o posicionamento da instituição em relação aos indicadores de melhores práticas, aos comparativos, mas basicamente, assim, é a gente garantir a atenção, cuidado centrado no nosso paciente, as melhores práticas, né, e a segurança naquilo que a gente está fazendo. Basicamente, a acreditação, ela norteia para que a instituição tenha o melhor ambiente de práticas seguras, com os melhores resultados assistenciais para os seus pacientes. Excelente, incrível. Bom, e, Kátia, quanto tempo durou o processo do início ao fim de implantar a acreditação odontóloga? Olha, quando nós começamos, a gente começou junto com a ONA, né? Então, eu acho que até essa decisão do modelo veio muito a calhar, assim, porque a ONA estava começando no Brasil e a gente estava começando o processo, então nós somos nós somos o 32º hospital do Brasil a ser acreditado, né? E o primeiro especializado, então nós aprendemos juntos. E a gente era um hospital novo, com tecnologia, então a gente já achava que ia ser acreditável nível 3, já logo de início, né? E aí a primeira parte você vai fazer um diagnóstico interno, e você chama a empresa, né, a instituição acreditadora, a IAC, para fazer aquele diagnóstico. A gente quase caiu das pernas quando a gente percebeu que nem 10% dos nossos processos estavam acreditados, né? Aí já começou... E eu lembro que na época a gente ficou com um relatório enorme de tarefas que a gente tinha que acertar. Nós não tivemos nenhuma consultoria externa para isso, realmente a gente foi atrás, foi aprender, nós estruturamos o escritório da qualidade, desenvolvemos os gestores, e sempre assim, o gestor participando também desse processo. E aí, entre o diagnóstico e a acreditação nível 1, em torno de 1 ano e meio, mais ou menos. Aí, para o nível 2, nós levamos 2 anos para a estruturação dos processos, e para o nível 3, a gente levou 10 anos. Por quê? Né? Às vezes pode ser até mais rápido, mas realmente foi uma construção. A gente foi envolvendo as pessoas, a gente teve muita dificuldade no início do envolvimento da equipe médica, né? A gente falava de protocolos, falava de escrever o que era feito, mas se é difícil para uma pessoa que está lá na recepção escrever, na enfermagem, imagina para o médico, né? Então, a gente teve toda uma construção realmente de quebra de barreiras, de mudança de cultura. As políticas nós tivemos que escrever, que trabalhar elas com as equipes. Então, nós demoramos aí 10 anos para ir para o nível 3. Agora, esse ano, a gente completou 20 anos de acreditados. 20 anos de acreditados contando com o nível 1, 2, 3. Do nível 1, né, que a gente acreditou a primeira vez em 2004. Aí, esse ano, nós completamos 20 anos de acreditados. Hoje, para a oftalmologia, eu acho que, assim, a revisão do manual, incluindo a seção de atendimento oftalmológico, ajuda muito, porque ela é muito específica, né? Quando a gente iniciou esse processo, a gente teve que fazer algumas adaptações, porque o manual era voltado para um hospital geral. Então, a gente tinha coisa que até o avaliador ficava confuso, mas tem, não tem?
Nós temos um banco de olhos dentro da instituição. No começo ele era avaliado, depois ele deixou de ser avaliado. Aí agora com a revisão do manual, o banco de olhos foi inserido novamente. Tanto que, assim, para o banco de olhos, para a escola de educação infantil, que o BOS também tem uma escola de educação infantil para os filhos dos funcionários. E para a área de ensino, a gente também optou para fazer a certificação com a ISO 9001. Então, além da acreditação para o hospital como um todo, a gente também tem a certificação ISO nessas 3 áreas, por entender que era um modelo muito específico de negócio, que não estava aí atendido, contemplado do início ao fim dentro da acreditação, e a gente optou realmente por fazer uma certificação exclusiva para esses serviços. Kátia, mas o que eu percebo assim, demorou esses 10 anos porque vocês contribuíram exatamente até nas necessidades específicas para desenvolver a acreditação numa especialidade que era a oftalmologia, é isso mesmo? Muitas vezes, assim, era difícil para a gente, depois de uma visita, o que ficava de lição de casa, que muitas vezes era baseado no hospital geral, e que a gente ficava tentando quebrar a cabeça para ver de que forma a gente ia traduzir aquilo para a oftalmologia. Porque, além de tudo, né, de garantir a segurança, os processos, a qualidade tem que ser simples. Porque tudo que a gente cria a mais pode ser mais burocracia e não atingir o objetivo daquilo que a gente almeja. Então, essa tradução do que era para um hospital geral, será que isso é preciso para a nossa área? Será que vai agregar valor naquilo que a gente faz? Então, assim, foi realmente uma construção das nossas políticas e de sempre tentar olhar para aquilo que realmente faz sentido e faz diferença, né? Não só para cumprir protocolo e dizer, é feito, né? Então, teve várias coisas que a gente teve que descobrir como fazer, né? Então, por exemplo, a gente começou a falar sobre, agora isso mais no final aí para o nível 3, né? Disclosure. Nossa, mas você tem que chamar o paciente para falar para ele que algo deu errado, como que você vai fazer isso? Né? Então, é uma forma assim, se deu errado, transparência, a gente tem que chamar o paciente e falar com ele, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Nós temos aí mais de 200 médicos, né? Então, até você convencer todo mundo primeiro chegar no consenso. Não, essa é a melhor forma de fazer, assim que vai agregar valor. E conseguir disseminar isso para todo mundo é difícil, né? É meio demorado. Mas que realmente agregue valor, né? Esse é o objetivo. Eu vejo um pouco além ainda, Kátia. Eu vejo que deve haver, assim, uma satisfação muito grande de sua parte, porque eu vejo que você participou no processo de construção de um legado, né? Para beneficiar muitos outros que buscaram a acreditação depois dessa experiência que vocês tiveram aí, né? E trabalharam, imagino que devem ter se desdobrado muito para descobrir esses caminhos, né? E entender que não pode ser um mecanismo de obstrução, e sim de liberação, de facilitar os processos, né? Trazer mais clareza, mais confiança, né? Para todos os participantes. Eu vejo que você ajudou a deixar um grande legado para a oftalmologia no Brasil, hein? Eu acho parabéns. Eu tive, assim, a grande satisfação de participar dessa última revisão do manual da ONU, onde foi construído o item de atendimento oftalmológico. Isso, assim, é um marco na minha carreira, para mim foi sensacional. E é realmente isso, né? A gente mostrar que a qualidade, ela faz parte do dia a dia, né? Então, lá no início a gente ouvia muito as pessoas usando isso, sabe? Quando, foi a qualidade que mandou, foi a qualidade que pediu. Não é a qualidade, é a gestão do seu processo. É você, como gestor, como responsável da sua área, que precisa garantir aquilo que você está fazendo, que os seus colaboradores estão fazendo, né? E isso é um desafio ainda que a gente passa, não é que foi, é um desafio que existe, né? Infelizmente ainda existe. Interessante. Kátia, muito bom saber, porque imagina 10 anos, só para a gente ter uma noção, um médico, uma clínica que vai começar esse processo hoje e deseja alcançar também o nível 3, depois de toda essa construção que vocês fizeram em tantos anos, você sempre tem contato com o pessoal, com a empresa acreditadora também.
Você sabe das últimas clínicas e hospitais que conseguiram esse nível 3, quanto tempo levou para os médicos que vão assistir essa live, estão assistindo aqui conosco, terem uma noção? Hoje, depois de toda essa construção, eu faço questão de ter essa acreditação. Você tem uma base, em média, de quanto tempo esse processo pode levar com a situação construída em todo esse período? Olha, Celso, assim, quando vem já de cima para baixo, então o dono da clínica, o médico, ele fala, não, eu quero, isso já é um grande avanço, né? Porque, assim, nós ainda que somos uma instituição filantrópica, a gente teve esse convencimento da diretoria, dos gestores, a gente estava ali no meio, então isso também levou um tempo. E depende da estratégia, né, das clínicas. Tem clínicas que falam, não, nós vamos nível a nível. Vamos acreditar nível 1, amadurece o processo, aí depois de 2 anos tem a recertificação, nós vamos para o nível 2 e depois nós vamos para o nível 3. Em torno aí de uns 4, 5 anos para chegar lá. Agora tem pessoas que preferem, não, a gente vai trabalhar nos bastidores e a gente, quando solicitar a visita, nós vamos já querer o nível 3. Então, depende muito da estratégia que a empresa vai adotar. Mas, assim, para a gente falar, não, é um processo de crescimento solidificado, pelo menos uns 5 anos, assim, para a gente ir construindo isso e vendo realmente os resultados, né? Excelente. E, Kátia, já caiu pela metade. Só no nível 3, né? Não, com certeza. E se é, por exemplo, uma clínica que já começou estruturada, que já tem os processos, para nível 1 é rapidinho, né? Porque até hoje o manual ele é muito autodidático. Você olha ali, ele já tem o que precisa, de que forma e algumas sugestões de evidenciar isso na prática. Então, essa autoavaliação, que é o início aí, ela ajuda muito. Você já consegue ter uma ideia de que parte do processo você está, né? E aí, para o nível 1, pode ser aí muito rapidamente. Até era engraçado, né? A gente tinha as visitas da vigilância sanitária. No começo, era uma coisa para vigilância sanitária, outra coisa para acreditação, outra coisa para ISO. Você ficava doido para atender e parecia que cada um pedia uma coisa, né? Isso evoluiu. Hoje, o que você faz para acreditação é o que a vigilância sanitária vai verificar, é o que o seu convênio credenciado vai te pedir para se você for participar de um programa de premiação. Então, assim, foi muito alinhado. Tanto que hoje a gente consegue fazer uma gestão única para ISO, para acreditação. A vigilância chega lá, a gente fala, pode entrar, né? É claro que sempre aparece uma oportunidade de melhoria de um lado do outro, mas assim, as coisas ficaram muito alinhadas, né? E isso agrega muito no processo aí das instituições. Kátia, você começou a responder minha próxima pergunta sem saber. Seguinte, um médico, um hospital, um grupo de diretores que decidem, olha, vamos começar esse processo. Além dessa vantagem que você já respondeu, quais são as outras principais vantagens de realmente engajar com esse tipo de acreditação, Kátia? Primeiro, assim, agrega muito valor à imagem da instituição e, de certa forma, toda essa gestão de riscos, de segurança que a acreditação traz, preserva a instituição em relação aos eventos que possam ocorrer. Então, eu acho que tem muito valor agregado, indiretamente, que a gente não consiga perceber, né, dimensionar financeiramente. Há um preparo muito grande para as pessoas que fazem parte da instituição. Então, hoje, os profissionais aqui no mercado, olha lá no currículo BOSS, não, isso aí, vamos lá, porque sabe que existem, né, fundamentos, existem protocolos, existem políticas que são treinadas, e assim, financeiramente falando, tem até uma certa frustração, né, porque a gente começou lá atrás, não, tinha todo o movimento que os convênios iam pagar um valor diferenciado, alguns convênios sim,
a gente já, esse ano aqui, a gente ganhou um prêmio ouro, teve uma bonificação, outros convênios já fazem uma tabela diferenciada também, mas infelizmente isso ainda não é 100% daquilo que a gente oferece, né? Para os convênios, por exemplo, nas negociações. Mas tem muito ganho indireto, que hoje a gente se pergunta assim, e sem acreditação, como será que seria, né? Todos os retrabalhos, os custos, os processos, né? Tudo isso. E mesmo tendo acreditação, a gente não consegue garantir, né? 100%. Mas realmente é um caminho para a gente conseguir tratar as coisas que saem errado, as oportunidades que a gente pode melhorar. E hoje, assim, eu não sei o quanto a instituição teria crescido se não tivesse, né? Fica meio que subjetivo aí a forma de monitorar isso. Mas é o que a gente acredita, né? É o que a gente consegue ter de resultados na prática hoje, aí, depois de 20 anos com o processo. Kátia, só o nome do boss, só todos os médicos que passam, eu tive com vocês no stand lá no Rio de Janeiro, na Brascas, é impressionante, né? O quanto que chegavam de médicos, residentes, que queriam abraçar a Kátia, abraçar o Edil, como se estivesse dando um abraço neles, mas indiretamente também abraçando a instituição que eles representam, por tanto aprendizado, por tanta coisa que eles levaram de conteúdo, de processos, de organização, um trabalho bem executado, de qualidade, que dá orgulho para todos os lugares do Brasil que eles vão depois de passar pelo boss. Tá na sua conta isso aí também, Kátia? A gente percebe, a gente brinca aí a nossa rede boss, né? Hoje nós temos médicos formados no Brasil todo e esses congressos que a gente participa, né, com o stand do boss para divulgar aí os nossos simpósios internacionais, a instituição é um ponto de encontro para a gente rever esses amigos e realmente assim é incrível o carinho que eles têm. E até é engraçado, porque na época tem muitos que vêm falar para mim, nossa, vocês pegavam no nosso pé lá com os protocolos, com as coisas de qualidade, mas olha, ajudou tanta gente na hora de ir para nossas clínicas, eu falo, aí sim. Aí sim. Realmente cria uma rede, né? Uma coisa que conecta aí as pessoas. É muito gratificante isso. Vai para o lado emocional, assim, né? De tanto a razão, quando ela é impactada, não tem como trazer nenhuma emoção. Isso é muito bonito. Eu que acompanhei um pouquinho ali no stand do boss no Brascas, eu percebi esse carinho, esse amor das pessoas que passam por vocês e sempre saem daí melhores do que chegaram. Então, incrível. Eu quero aqui mandar um abraço aqui pro pessoal da Scatena Imóveis, dizendo aqui que você realmente é uma líder muito fera e credibilidade mais que 100%. Mandar um abraço aí do Boss, que eu tive o prazer de conhecer, saber que a gente é brother aí no conhecimento de PNL próximo aí que a gente tem. Então, obrigado, Renato, também, Scatena Imóveis aqui por participar com a gente, tá bom? Kátia, eu sei que é uma pergunta delicada para você que está nessa posição no Boss há tantos anos, mas eu acho muito importante a resposta para servir de modelo para todas as pessoas que hoje trabalham na oftalmologia e têm esse amor que a gente tem pelo que a gente faz. Então, eu gostaria de saber, eu sei que são muitas, tá? Mas eu gostaria que você pontuasse aqui as pessoas que mais te ajudaram, seja da sua família, amigos, e dentro do Boss, e fornecedores, todo mundo que te vier à mente aí, as pessoas que mais contribuíram para toda essa sua jornada de tanto sucesso desses 27 anos. Nossa, Celso, difícil essa, hein? Eu acho assim, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, iluminada, abençoada. Eu sempre tive pessoas incríveis ao meu lado, pessoas que acreditaram, né, que acreditam. Minha equipe, né, todas as pessoas que passaram, que me ajudaram, que me ajudam a construir isso tudo. Minha família, né, então, de não deixar de desistir, de me apoiarem, os amigos. Eu acho assim, eu falar de alguém especificamente, eu acho que eu correria o risco de esquecer de alguém. Mas eu vou falar de uma pessoa do lado profissional que infelizmente já partiu. Eu conheci no meu MBA de qualidade, era uma pessoa da indústria.
E quando eu e o Dio, a gente foi fazer o MBA, a gente tava perdido. Realmente não sabia o que fazia, porque era tanta coisa que vinha de tudo que é lado. E a gente conheceu, o nome dele era Carlos Fasolin, ele tinha uma empresa de consultoria aqui. E ele mostrou pra gente o quanto era simples fazer qualidade. Ele trabalhava numa indústria automobilística levou a gente para conhecer a indústria, as reuniões no chão de fábrica, aquela organização, aquela limpeza, aquele negócio. Eu acho que aí eu me encantei com relação ao que a gente poderia fazer usando as ferramentas certas da qualidade. Então, em nome dele, que era uma pessoa que vai estar sempre no meu coração, que foi muito inspirador para isso, eu não poderia falar de ninguém aqui realmente porque eu seria injusto, mas com certeza eu tenho mentores incríveis, assim, e a cada dia eu conheço novas pessoas, né? A gente já se conheceu, eu já aprendi muito com você, e eu acho que é isso, é a gente olhar e entender que sempre alguém tem um pouquinho para essa troca, né? Para a gente aprender, para a gente ensinar, e isso não acaba nunca, né? Mas graças a Deus eu tive os melhores. Um belo exemplo, Kátia, né, de você ter esse olhar mais amplo e entender que, às vezes, você pensa um pouco fora da caixa, você consegue trazer muita prática saudável, muito avanço em áreas que não são necessariamente a área na qual você atua. Né? Olha só, esse seu mentor que você citou, ele era da área de automobilística, né? Sim. E você consegue enxergar processos ali que poderiam sim trazer grandes avanços para também a área da automobilismo, de organização, de condução de equipe e daí por diante. Né? Acho que um exemplo muito legal que eu acho que tem que ficar bem claro aqui. Olhe sempre além dos horizontes, que você vai encontrar muita resposta e poder avançar bastante nesse seu desenvolvimento profissional. Né? Você que está entrando agora, né? Na oftalmologia, tem muito exemplo bom, muita gente que tem carreiras assim brilhantes, você sempre consegue tirar algo especial e trazer para a sua área de atuação. Gostaria, desculpa, esticar mais um pouquinho e ressaltar a tua persistência. Eu imagino que você deve, assim como a grande maioria, Kátia, ter tido alguns momentos onde você pensou que talvez aquele emprego, aquele trabalho, aquela instituição lhe trouxe algum desafio, alguma dificuldade, mas você persistiu, você superou e você conseguiu transformar isso tudo num conjunto de resultados que está claro, a sua trajetória, os seus relatos, né, o seu currículo, né, e hoje as pessoas às vezes têm uma facilidade muito grande, né, por um pequeno descontentamento, por não entender certos processos, já abandona tudo, já muda de emprego, muda de segmento, né? Eu achei muito bonito a sua história, o seu tempo que você está, né, no Boss. Eu acho que isso é um exemplo assim, fantástico para quem está ouvindo a gente aqui e vai ouvir também essa live depois que a gente publicar ela no canal do Instagram. Meus parabéns. É isso. Obrigada. Excelente. Kátia, agora mais uma pergunta para você. Você respondeu muito bem, obrigado. É esse o ponto que eu gostaria. Eu acho que é legal, Kátia, assim, ó, a gente falou de desafios, porque todos nós passamos desafios e o Éder ressaltou bem. Tem um desafio, como eu vou fazer para superar? Tem um mentor meu que diz assim, toda vez que você passa por um problema bem grande que dá vontade de desistir, você gamifica sua mente e coloca assim, não é um problema, é um treinamento. É bem isso. Bom, graças a Deus, agora eu vou treinar. Como é que eu vou resolver esse bicho aqui, sabe? Então, eu acho que legal, divertida, de você entender que nenhum trabalho é mil maravilhas, que só tem coisa boa. Vai ter sim os desafios. Só que é diante daquele desafio que se a gente se aproximar de pessoas como você, por exemplo, você agradeceu a família que te incentivou, que te ajudou a perseverar, você agradeceu aí a sua equipe, porque a equipe também ajuda a gente, sabe? Até pessoas novas que acabaram de entrar, eles têm algum tipo de conhecimento que a gente não tem. Eles têm algum tipo de vivência que a gente não teve e que pode agregar para a gente. Então, parabéns por reconhecer todas essas pessoas. E agora uma pergunta que é a seguinte, Kátia. Nesses 27 anos que a gente quer saber também, valeu a pena? Quais são suas principais alegrias em todo esse período? Nossa, com certeza
valeu e vale muito a pena, né? Como eu falei, cada pessoa assim que direta ou indiretamente a gente consegue atingir, vale muito a pena, né? Eu acho que no meu trabalho eu encontrei meu propósito, realmente. A gente atende aí pacientes do Brasil todo, mais de 60% pelo SUS, e assim, você vê que tem pessoas que não têm mesmo a opção, a hora que chegam ali, o mínimo, às vezes, que você faz, que nem é nada, né? Para você é parte do seu dia a dia, a gratidão que aquelas pessoas têm, o que elas nutrem, né? De voltar a enxergar, de algumas histórias com crianças, né, que passam por ali, você vê se não tivesse tido uma intervenção da instituição, dos profissionais que estão ali naquele momento, a gente não sabe como teria, ou se mesmo que não tem o que fazer, a gente tem um centro de reabilitação visual, então assim, realmente esse impacto, por menor que seja que a gente tenha na vida das pessoas, o tanto de funcionários que já passaram por lá, que às vezes vem alguns comentários, olha, minha chefinha, ou era minha chefe, ou olha, minha amiga, que a gente impactar, olha, eu fui fazer gestão hospitalar porque eu vi que era legal, eu fui estudar tecnologia porque eu vi que era importante, então, realmente, valeu e vale muito a pena por esses impactos, né? Realmente aí esse propósito de vida mesmo, né? Eu acho que é isso que, quando a gente entende e sente isso, o trabalho acaba sendo até aí extensão, né? Não é nem trabalho, né? Você acaba tendo aí, claro que tem momentos difíceis, como tudo na vida, mas a hora que você para fazer o balanço é o que faz valer a pena, sabe? Que lindo, Kátia. Parabéns pela sua trajetória. Estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. Chega a emocionar, que é incrível que você fala da sua trajetória, lembrando da minha aqui na oftalmologia, e vendo quanta coisa legal também que eu tive, sabe? Satisfação dessa especialidade que é incrível e transforma a vida de tanta gente, transformou a nossa, não é verdade? Sim, com certeza. Legal demais, cara. Agora é o seguinte, uma pergunta extra, uma pergunta bônus aqui, ó. Nesses 27 anos você estudou muito, você se preparou muito. As pessoas que estão assistindo a gente, que vão assistir a gente ainda, tanto pessoas que estão recentemente na oftalmologia há um certo tempo, quais são os cursos e livros que você recomenda para essa galera aí da oftalmologia que está assistindo a gente, que ainda vai assistir? Hoje, assim, a gente tem muita opção, né? Às vezes a gente até se perde de tanta coisa que você tem para buscar. Mas eu acho que quem está ali na linha de frente é muito importante a gente entender realmente como funciona o funcionamento do olho, né? A anatomia, a gente tem que entender daquilo que a gente está falando, a gente tem que entender quais são os exames, qual a experiência do paciente passar por esses exames, né? Então, às vezes a gente fala assim, o paciente vai fazer uma biometria, né? Não é nada, mas viu, vai pegar colírio, vai encostar a sonda lá no olho do paciente, para a gente que está ali vendo, falar, não é nada, mas e aí, como é isso para esse paciente, né? A gente fala, vai implantar uma lente intraocular. O que é uma lente intraocular? Você já viu essa lente? Você sabe? Você tem ideia do tamanho, da dimensão? Qual a diferença com uma lente asférica, esférica, trifocal? Né? Então, assim, antes de mais nada, eu acho que a gente precisa, na prática, entender sobre aquilo que a gente está falando. Entrar dentro de um centro cirúrgico, o que é um faco emulsificador, o que é um microscópio cirúrgico, o que é um fento, né? Porque é muito difícil a gente falar de algo que a gente só conhece na teoria, né? Então, acho que, enquanto aí, linha de frente, o pessoal de orientações do atendimento, isso faz muita diferença. É claro que todo o restante, né, tem que estar junto ali, a parte comportamental, a parte de atendimento, né, a empatia, entender, tem paciente que vai estar ali que é mais visual, outro é mais auditivo, se eu mostrar a cirurgia para ele, ele vai entender, se eu só falar, ele não vai entender, então, assim, envolve muita coisa, né, mas, principalmente, é ter um mínimo que seja de propriedade para falar sobre aquilo, que eu estou tentando convencer alguém que é o melhor para ele, né? Eu acho que é
é o mínimo. Excelente, Kátia, excelente. E quais foram os livros aí na sua trajetória que mais te marcaram aí, que você recomenda? Olha, eu tive A Estratégia do Oceano Azul, é um livro que fez bastante diferença para a minha vida. O Monge Executivo, eu também li lá no início. E, assim, a gente vai... Infelizmente, hoje, assim, eu tô com um livro aqui que eu tô precisando terminá-lo aqui, mas realmente tem alguns que marcam, né, que trazem vidas, assim, lições de vida pra gente mesmo, né? Então, a Estratégia do Oceano Azul, quando a gente estava começando o trabalho, nós fizemos até um pôster para apresentar num congresso e a gente ficou lá entre os finalistas, porque realmente é isso, né? Você descobrir o que você pode fazer de diferente para se destacar no meio de tanta coisa igual, né? Então esse livro, para mim, eu acho que foi o que mais marcou, assim, sabe, para oportunidades mesmo, né? Então ele é um que eu acho que vale a pena aí todo mundo ler. Excelente, Kátia, excelente. Bom, Kátia, como eu te apresentei, você já conhece o nosso trabalho, você sabe que a gente está focado em mentorias exclusivas para equipes de oftalmologistas. Então, a gente tem a nossa principal, que é atendimento 2020, focado nas secretárias e recepcionistas. Aí depois a gente tem uma avançada para liderança, que é a GTO, Gestão de Talentos em Oftalmologia. Temos a outra avançada, que já é outro caminho, é um caminho mais de apresentação dos procedimentos e cirurgias, que é a orientação oftalmo avançada. E agora a gente está lançando também a nossa Mastermind, que chama Master Vision, para oftalmologistas que querem crescer. Por que você acha que é importante que o médico que deseja expandir invista também no conhecimento da sua equipe, Kátia? Olha, Celso, esses estudos, né, de perfis, a gente entende que existem estratégias para a gente conseguir tirar o melhor do que cada pessoa tem a oferecer, né? Então não adianta a gente querer padronizar e tratar todo mundo igual, que vai ser muito difícil, né? Tem pessoas que vão dar resultado melhor ali, sendo cobradas, outras vão dar resultado melhor em outro processo, eu tenho que deixar livre, ela só apresentar resultado. Tem pessoas que elas são ali de regras, de relacionamento, então entender, identificar essas peças dentro da equipe faz muita diferença, porque aí a coisa flui mais naturalmente e os resultados que essa pessoa pode apresentar serão melhores e não causa sofrimento, né? Que sempre que a gente se esforça para ir contra aquilo que a gente consegue, mas aí o desempenho não é o mesmo e aí pode causar até um certo sofrimento aí. Então é primordial isso, eu acho que conhecer o perfil dos médicos, a gente sempre faz esse trabalho, né, de tentar entender médico, os colaboradores, um é diferente do outro e compete a gente enquanto gestor tentar tirar o melhor do que cada um tem para oferecer, né, nas melhores posições, né. Eu vejo que eu trabalho lá, muitos profissionais ainda não conhecem assim, o impacto que isso de fato pode ter numa equipe. E aí eu vou extrapolar, eu vou além da equipe, né? Quando você trabalha em perfil, você entende, como você mesmo está dizendo aí, que as pessoas têm perfis diferentes e a maneira como você vai conseguir desbloquear essas pessoas também são métodos que às vezes são diferentes, né? Porém, o resultado ele vai muito além da atuação profissional, né? A pessoa leva aquilo ali para a vida, né? E tendo uma vida mais plena, mais saudável, mais próxima, né, dos amigos, da família, a gente consegue ver na atuação do Celso aqui, que é um profissional que tem uma habilidade fantástica. Eu digo fantástica porque eu nunca vi igual a habilidade que o Celso tem de reforçar os aspectos positivos da vida, de não dar vazão a essas leituras que às vezes a gente faz no ambiente de trabalho, né, de que estão contra a gente, estão dificultando, né, e transformar isso em apenas pequenos obstáculos que, se utilizando de algumas técnicas, de alguns bons hábitos, um bom treinamento, a gente consegue superar e extrapolar do ambiente profissional, né, levar para a família, levar para a vida, né. Eu acho isso muito bonito e é um dos aspectos do trabalho que me traz assim, um prazer muito grande
né, essa realização nossa no dia a dia, essa busca para que a gente tenha essa sensibilidade, né, de poder identificar e poder conduzir melhor esse profissional para que ele entregue mais na sociedade, mas para que ele tenha também uma vida mais plena, né, no âmbito familiar, com os amigos e tudo mais, né. Muito bonito. E assim, os poucos encontros aí presenciais aí com o Celso, de também a gente entender como a gente funciona, né? Então ele fez algumas dinâmicas, aí algumas conversas nossas, depois você fica pensando, nossa, Celso, como que você sabe disso? E é verdade, né? Às vezes você fala, eu sou isso mesmo e eu tenho que entender isso e trabalhar da melhor forma, né? Porque aí eu consigo também dar o melhor de mim, né? E entender como as pessoas funcionam. É mágico isso, é incrível. Eu fico muito feliz, Kátia, desse nosso movimento. Está acabando, só tem mais 2 perguntinhas, pessoal. Quem tiver alguma pergunta para a Kátia pode mandar aqui, que a gente está acompanhando. Mas, Kátia, 27 anos na oftalmologia, eu sei que tem muito mais pela frente, eu tenho certeza disso. Daqui para frente, você sabe que há 8 anos atrás, aproximadamente, de 2015, 2016 para cá, começou um movimento muito forte da oftalmologia estética. Então, aprimoramento na cirurgia do pterígio, muita inovação na cirurgia refrativa, a cirurgia para quem tem o ceratocone através do implante de anel, inclusive equipamentos maravilhosos para a gente fazer detecção de doenças que nem começaram ainda para a retina, muita coisa legal nos tratamentos de retinopatia, muitos tratamentos para DMRI, inclusive lentes, que as primeiras trifocais que chegaram no Brasil foi por volta do final de 2015 para 2016. Então a gente vê um avanço muito grande, inclusive na blefaroplastia. Eu estava pesquisando sobre isso, assistindo alguns doutores exclusivos fazendo esse trabalho, e o Brasil é o país que mais realiza blefaroplastia no mundo, que é a cirurgia plástica, pessoal, para quem não sabe, que tira-se esse excesso de carne, de pele que tem aqui, e que muitas vezes deixa a visão comprometida. E também a estética, o pessoal não gosta daquele excesso de pele que fica aqui, certo? Então, Kátia, como que você enxerga os próximos 5 anos na oftalmologia no Brasil com todo esse avanço tecnológico que existe hoje? Hoje a gente já percebe essa parte estética uma grande evolução, né? Então, agora, recentemente, né, a blefaroplastia usando laser de CO2, traz aí, a gente já começa, depois de uma idade, a dificuldade para passar maquiagem, para fazer, né, a pálpebra enrosca aqui, então isso aumentou muito, e a tendência, assim, né, a preocupação hoje com estética, aparência, é uma crescente aí que não tem como frear, né? Então a gente percebe já esse aumento, várias técnicas novas surgindo, né? E com relação às lentes, também, eu acho que quando o paciente ele tem a informação de que ele pode fazer uma cirurgia, que além da catarata ele vai ficar livre dos óculos, é fantástico, né? Então, assim, não é um custo, né? É um investimento. É que não está na hora da catarata. É um investimento, né? Então, realmente, a gente vê que os pacientes já estão tendo essa opção. E muitas vezes a gente entra até numa briga aí com convênios, que os convênios às vezes falam, não, mas vocês não podem oferecer a lente que cobre a outra. Não, eu acho que o papel, né, até aí pelo próprio Conselho de Medicina, o médico tem que ofertar para o paciente o que tem de melhor para o tratamento dele. E aí vai dele escolher ou não, né? Isso é ético, né? Então, eu acredito que daqui a algum tempo as lentes monofocais vão estar aí sendo, né, realmente só para aqueles casos que não tem indicação de outro tipo de lente. E a plástica, com certeza, aí vai ser a grande bola da vez. A cirurgia refrativa aumentou muito nesse ano também no BOS, as pessoas fazendo laser aí para se livrar dos óculos, a gente já percebe esse movimento, né? Excelente, Kátia, excelente, muito obrigado. Uma última aqui, Kátia. Eu recebo muita gente no Instagram falando, olha, eu gostaria de trabalhar na oftalmologia, você fala tão bem na oftalmologia que até eu quero trabalhar aí. Então, assim, Kátia, para as pessoas que estão assistindo a gente, que não trabalham ainda na oftalmologia, você já disse que vale a pena por todos os seus anos, mas
O que você tem para essas pessoas? Por onde elas podem começar? E o que é importante, assim que elas começarem a engajar? O que é importante ela prestar atenção? O que é importante ela se dedicar, na sua opinião, Kátia? Você sabe que uma vez eu ouvi logo no início, né, que todo mundo que opta por trabalhar na área da saúde é um profissional da saúde. Independente da área que ele esteja, né? Não necessariamente na área técnica, na área de assistência, mas se eu estou lá na recepção, na portaria, na orientações, eu sou uma profissional da saúde. E para isso eu preciso me capacitar para tal, né? Eu acho que você já falou aí dos números da oftalmologia, é um mercado muito promissor. A gente vê que realmente a procura é muito grande, o número de profissionais ainda é abaixo, né, daquilo que o mercado precisaria. Então, é um mercado muito promissor e, assim, é capacitação mesmo. A gente tem que buscar, que entender. Eu acho que quando você começa a estudar oftalmologia, conhecer um pouquinho, é fascinante, né? Eu acho que envolve muita tecnologia, envolve muito tratamento, muito prognóstico positivo, por mais que tenham, né, aqueles casos que ainda não se tem muito a fazer, os resultados são muito rápidos, né? Então, assim, vale a pena. Se dediquem, corram atrás, busquem conhecimento, que com certeza vocês não vão se arrepender. Show, show, show. Kátia, foi um prazer receber você aqui com a gente. A gente está muito feliz de poder contar toda essa história, mostrar essa trajetória. E você é um exemplo para nós, um exemplo para todos os profissionais no Brasil que trabalham na oftalmologia, que querem expandir. Todos os desafios que você enfrentou, superou. E hoje está aqui para mostrar como isso valeu a pena para você, para sua família, para todos os envolvidos. Eu tenho certeza que você é um orgulho em toda a equipe do Boss, quem trabalha junto com você, as pessoas que trabalham também na hierarquia, né, em cargos acima que os seus, eu percebo tanto que eles têm orgulho do seu trabalho. Então, parabéns por toda a sua trajetória, tá bom? Gente, eu que agradeço, muito obrigada, foi muito... Alô? Oi? Tá ouvindo a gente? Kátia, teve uma... Você está ouvindo a gente? Kátia? Travou a dela. Alô, Kátia? Gente? Kátia? Oi! Acho que estava sem som. Teve uma interrupção no som da gente aqui. Tá dando uma travada, acho. Agora a gente está te ouvindo. Você pode fazer sua conclusão, tá bom? Oi, desculpa, não ouvi. A gente está te ouvindo super bem aqui. Você pode dar continuidade, fazer a conclusão. Interrompeu bem no começo. Então, desculpa. Eu que agradeço o convite, né? Foi incrível aí a gente poder compartilhar, né, dessa troca aí de informações. Agradeço as pessoas que participaram, muita gente querida que fez, que faz parte aí da minha rotina. E acho que o que fica é isso, né? Cabe a gente buscar aquilo que a gente almeja, se especializar o máximo possível nisso e ter essa rede de pessoas que a gente possa apoiar, que a gente possa contar, para que os nossos resultados aí sejam os melhores possíveis, né, e para todos os envolvidos. Kátia, notória a sua trajetória, tá? Um presente, sem dúvida, para quem está nos ouvindo. Um
nos ouvir ainda, né, nos próximos semanas e meses aí. Foi de fato assim, prazer de receber você aqui e contar essa história tão linda sua. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, a presença de todos aqui, os comentários de vocês. Essa live vai ficar gravada, então compartilhe para mais pessoas conhecerem a história da Kátia e saber desse trabalho que a gente tem feito de trazer tanta capacitação, tanto conhecimento para ajudar pessoas que trabalham em oftalmologia no Brasil inteiro. Então, muito obrigado, Kátia. Boa noite e até a próxima. Eu que agradeço, gente. Boa noite. Beijo. Uma boa noite a todos e aguardamos todos na próxima live que será em breve. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Boa noite. Bom descanso. Até logo. Tchau, tchau.